Você é uma vergonha, não é bem-vinda aqui. Você não faz mais parte desta família. Essas palavras me atingiram como um trem de carga enquanto eu estava no meio da sala de jantar da minha infância, grávida de 4 meses, segurando meu diploma da Faculdade de Direito de Colômbia em uma mão e minha mala na outra. Minha mãe, Margarete, deu um passo à frente, com o rosto frio como pedra. Você escolheu o fracasso, então durma na rua. Olhei ao redor da mesa para meu irmão, Daniel, que olhava fixamente para o prato, e minha irmã, Sarah, que virou o rosto para o outro lado. Meu pai, Richard, ficou de braços cruzados, esperando que eu fosse embora. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Mas mantive a cabeça erguida. Eles não sabiam de nada. Daqui a uma semana, descobririam quem era o pai do meu bebê e estariam de joelhos, implorando por meu perdão. O silêncio naquela sala de jantar era ensurdecedor. Tentei falar, explicar que tinha acabado de me formar como a primeira da turma, summa cum laude, que eu tinha um futuro, que aquele bebê não era um erro. Mas meu pai levantou a mão para me interromper antes que eu pudesse sequer formar as palavras. Você estragou tudo, disse ele, com a voz baixa e perigosa. Ele nem olhou para o meu rosto. Seus olhos estavam fixos na minha barriga quase invisível, como se fosse algum tipo de doença. Construí uma reputação nesta comunidade ao longo de 30 anos, e você entra aqui assim. Mãe, comecei, virando-me para minha mãe, mas ela balançou a cabeça. Somos respeitados nesta comunidade, disse Margarete, com a voz trêmula de raiva. Ou talvez vergonha. Eu não sabia dizer qual e você trouxe vergonha. O que as pessoas vão pensar quando virem você, solteira, grávida, jogando fora seus estudos? Não vou jogar isso fora, protestei. Acabei de me formar. Tenho meu diploma. Tenho oportunidades. Meu irmão Daniel se remexeu na cadeira. Talvez devêssemos ouvir o que ela tem a dizer, sugeriu ele, com a voz fraca. Mas a cabeça do meu pai se virou tão rápido que pensei que seu pescoço fosse quebrar. Fique fora disso, rosnou Richard. Sarah, minha irmã mais nova, de 24 anos e sempre competindo comigo, finalmente se pronunciou. Eu disse que ela ia estragar tudo. Ela sempre foi egoísta, pensando só em si mesma. Agora veja o que ela fez. Eu queria gritar com ela que ela não fazia ideia do que estava falando, que eu tinha passado 3 anos trabalhando até a exaustão, estudando até às 3 da manhã, sobrevivendo à base de café e determinação. Eu queria contar a eles sobre o pai, sobre como ele era alguém que eles respeitariam, alguém que teriam orgulho de conhecer, mas eles não me deixaram falar. Meu pai se levantou da cadeira, as pernas raspando no chão de madeira. Saiam, disse ele, apontando para a porta da frente. Agora. Senti lágrimas ardendo nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não na frente deles, não quando me tratavam como se eu não fosse nada. Virei-me e caminhei em direção à escada para pegar o resto das minhas coisas no meu antigo quarto. A casa estava exatamente como quando entrei para a faculdade de Direito, 3 anos atrás. As paredes ainda estavam pintadas daquele tom creme suave que minha mãe adorava. Fotos de família enfeitavam o corredor, fotos da formatura do Daniel na faculdade, da festa de noivado da Sarah no ano passado, do meu discurso de oradora da turma no ensino médio. Eu me perguntava quanto tempo levaria para eles removerem qualquer foto minha. Empurrei a porta do meu quarto de infância. A cama estava feita com o mesmo edredom floral que eu tinha desde os 16 anos. Meus antigos troféus do time de debate estavam na prateleira acima da minha mesa. Peguei uma mochila do armário e comecei a enfiar roupas lá dentro, jeans, suéteres e algumas roupas profissionais que eu precisaria para entrevistas de emprego. A porta se abriu atrás de mim. Virei-me, esperando que talvez fosse o Daniel vindo se desculpar, me dizer que ficaria ao meu lado. Mas era minha mãe. Não volte até consertar essa bagunça, disse ela, abraçando-se como se estivesse com frio. Consertar isso? Repeti, levando a mão instintivamente à barriga. Você quer dizer meu bebê? Ela não respondeu. Apenas se virou e foi embora, seus passos ecoando pelo corredor. Antes que eu pudesse fechar a minha bolsa, Sarah entrou correndo no quarto. Ela foi direto até a minha estante e pegou o prêmio de cristal que eu havia recebido no ano passado, com a inscrição a melhor filha. Ela o ergueu na minha frente. Você não merece mais isso, disse ela, e saiu com o prêmio.
Terminei de arrumar as malas em silêncio. Quando desci, meu pai estava sentado em sua poltrona de couro na sala de estar, lendo o Boston Globe como se nada tivesse acontecido. Ele não olhou para cima quando passei. Ele não se despediu. Abri a porta da frente e saí para a chuva de novembro. Boston no final do outono era brutal, fria, úmida e miserável. Eu não tinha guarda-chuva. Não tinha carro. Peguei o trem de Nova York, esperando passar o fim de semana lá, esperando que minha família ficasse feliz por mim, comemorasse minha formatura, mesmo que estivessem surpresos com o bebê. Fiquei na varanda por um momento, encharcado, olhando para a casa onde cresci. As luzes estavam quentes lá dentro. Pela janela, pude ver minha família sentada à mesa de jantar, continuando a refeição, como se eu nunca tivesse estado lá. Peguei meu celular e tentei ligar para minha melhor amiga, Amanda. A ligação caiu direto na caixa postal. Tentei novamente. Nada. Minhas mãos tremiam de frio, de choque do peso esmagador de estar completamente sozinha. Andei 3 quarteirões na chuva antes de encontrar um pequeno hotel, daqueles com letreiros de neon piscando e um saguão com cheiro de cigarro e produto de limpeza. O atendente mal olhou para mim enquanto eu pagava o quarto com meu cartão de crédito, $120 a diária. Eu tinha uns $12.000 na minha poupança. Isso me daria 4 meses se eu tomasse cuidado, menos se não tomasse. O quarto era minúsculo e deprimente, uma cama de casal com um edredom fino, uma TV com apenas canais básicos a cabo, um banheiro com uma torneira pingando. Sentei-me na beira da cama e olhei para o meu diploma de direito, ainda na pasta de couro. Faculdade de Direito da Colômbia. 3 anos do trabalho mais árduo da minha vida. E para quê? Para ficar sem teto, aos 28 anos, grávida e sozinha. Coloquei a mão na barriga, 4 meses de gravidez. O bebê era do tamanho de um abacate, de acordo com o aplicativo de gravidez do meu celular. Eu estava tão animada esta manhã, pensando que poderia compartilhar essa notícia com minha família, deixá-los felizes por se tornarem avós, ouvir os conselhos da minha mãe sobre médicos e creches. Em vez disso, eu estava sentada em um quarto de hotel que provavelmente estava cheio de percevejos, me perguntando como eu iria sobreviver. Meu telefone vibrou, uma mensagem de um número desconhecido, soube do que aconteceu. Eles ainda não sabem quem eu sou, mas vão me encontrar amanhã na empresa. Fiquei sem fôlego. Alexander, o pai. Como ele já sabia? Eu nem tive tempo de ligar para ele. Eu estava planejando contar pessoalmente amanhã, mas agora ele estava me mandando mensagens como se tivesse estado lá, como se tivesse testemunhado todo o pesadelo. Tentei ligar para o número. Tocou 4 vezes e caiu na caixa postal. Não deixei recado. Algo parecia errado. Como ele sabia? Olhei pela janela do meu quarto de hotel. Do outro lado da rua, sob um poste de luz quebrado, um sedã preto estava estacionado. Eu não conseguia ver se havia alguém lá dentro, mas tinha a nítida sensação de estar sendo observado. Fechei a cortina e sentei-me na cama. Amanhã, eu iria ao escritório e obteria respostas. Esta noite, eu só precisava sobreviver. Não dormi bem. A cama era desconfortável e, cada vez que um carro passava lá fora, eu acordava assustado, pensando naquele sedã preto. Às 6 horas da manhã, desisti de tentar dormir e tomei um banho no banheiro minúsculo. A pressão da água era fraca e a temperatura oscilava entre escaldante e congelante, mas pelo menos acalmou a sensação da noite anterior. Vesti um dos meus ternos de entrevista, um blazer azul marinho e uma saia lápis que eu havia comprado para as feiras de carreiras da Faculdade de Direito. Ainda me servia, por pouco, embora eu tivesse que deixar o botão de cima da saia aberto. Usei maquiagem mínima, tentando esconder as olheiras e o inchaço de tanto chorar. O endereço que Alexander me enviou por mensagem levava a um prédio no centro de Boston, todo de vidro, aço e dinheiro. O catálogo no saguão listava Reis & Associates no 14º andar. Eu sabia que Alexander era bem-sucedido, mas ver seu nome no prédio em elegantes letras de bronze tornou tudo real de uma forma que nunca havia sido antes. O elevador se abriu para uma recepção que parecia ter saído de uma revista, móveis de couro creme, arte abstrata nas paredes, uma recepcionista que parecia ter saído de uma sessão de fotos de moda. Ela sorriu para mim com dentes brancos e impecáveis. Você deve ser a Úrsula, disse ela. O Sr. Reis está esperando por você.
Sala de conferências 2, no final do corredor, à sua direita. Segui suas instruções, meus saltos estalando no chão de mármore. A sala de conferências tinha janelas do chão ao teto com vista para a cidade. A mesa acomodava facilmente 20 pessoas. E sentado à cabeceira, olhando para seu laptop, estava Alexander. Ele se levantou quando entrei. Alexander Reis tinha 35 anos, era alto e estava em forma, com cabelos escuros começando a ficar grisalhos nas têmporas e olhos azuis penetrantes que não deixavam nada escapar. Ele usava um terno que provavelmente custava mais do que todo o meu guarda-roupa, e parecia, em todos os detalhes, o advogado de sucesso que era. Úrsula, disse ele, com a voz afetuosa e preocupada. Ele atravessou a sala e me puxou para um abraço. Deixei-me encostar nele por um instante antes de me afastar. Como você sabia? Perguntei sobre ontem à noite. Eu não liguei para você. Ele pareceu desconfortável. Vamos sentar. Sentamos um de frente para o outro na mesa enorme. Ele cruzou as mãos à frente, um gesto que reconheci de vê-lo se preparando para os argumentos no tribunal. Seu pai ligou para o meu escritório ontem à tarde, disse ele. Ele disse. Senti como se tivesse levado um soco. O quê? Ele descobriu sobre nós, de alguma forma. Não sei como. Ele ligou e pediu para falar comigo sobre a filha dele, que estava envolvida com um dos sócios. No começo, neguei, mas ele foi persistente. Disse que sabia que era eu. E você contou a ele? Não, respondeu Alexander com firmeza. Eu não confirmei nada, mas ele pareceu convencido. Disse que queria que eu ficasse longe de você, que seria melhor para todos se terminássemos as coisas discretamente. Eu me senti mal. Então ele sabia. Ele sabia antes mesmo de eu chegar. Foi por isso que ele estava tão pronto para me expulsar. Alexander assentiu. Acho que ele estava tentando te dar uma lição, te punir por estar comigo. Ele fez algumas ameaças sobre a minha reputação, sobre ir à ordem dos advogados, alegando que nosso relacionamento era inapropriado porque nos conhecemos em uma conferência profissional. Isso é ridículo, eu disse. Eu não era seu aluno nem seu funcionário. Não há nada de inapropriado nisso. Eu sei, mas seu pai não se importa com fatos. Ele se importa com o controle. Pensei em crescer naquela casa, no jeito como meu pai sempre tinha que dar a palavra final sobre tudo, o que eu estudava, onde eu fazia faculdade, com quem eu namorava. Eu achava que me mudar para Nova York para cursar direito me daria liberdade. Mas mesmo a 320 quilômetros de distância, ele conseguiu entrar na minha vida e destruí-la. Tem mais uma coisa, disse Alexander. Ele enfiou a mão na pasta e tirou uma pasta. Fiz algumas verificações esta manhã. Liguei para alguns contatos. Seu pai andou dando telefonemas, Úrsula. Muitos telefonemas. Que tipo de ligações? Ele tem contatado escritórios de advocacia em Boston inteira, dizendo para não te contratarem. Cerrei os punhos sobre a mesa. O quê? Ele está alegando que você é instável, que tem problemas pessoais que a tornam inadequada para o trabalho profissional. Ele está usando seus contatos. Ele é sócio sênior da Bridgewater Financial e conhece pessoas, muitas pessoas. Isso é difamação, eu disse, com minha formação jurídica em ação. Ele não pode fazer isso. Ele pode se ninguém estiver disposto a testemunhar contra ele, e ninguém o fará porque ele é Richard Thompson e tem poder nesta cidade. Senti as lágrimas começando a se formar, mas pisquei para contê-las. Então, o que eu devo fazer? Não consigo um emprego. Não posso voltar para casa. Estou grávida e não tenho onde morar. Alexander estendeu o braço por cima da mesa e pegou a minha mão. Você pode ficar comigo. Tenho um apartamento em Cambridge. 2 quartos, bastante espaço. Você e o bebê estarão seguros lá. Puxei minha mão para trás. E o quê? Eu só me escondo. Deixo meu pai vencer? Não é me esconder. É ser estratégico. Olha, Úrsula, tem uma coisa que eu não te contei. Meu processo de custódia com a Ellen ainda está em andamento. Estamos em mediação, tentando resolver os detalhes sobre as crianças. Se ela descobrir sobre nós, sobre o bebê, vai usar isso contra mim.
vai alegar que sou inapta, que eu estava tendo um caso antes do divórcio ser finalizado. E você? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Não, nos separamos há 18 meses. O divórcio foi finalizado na primavera passada, mas a batalha pela custódia começou depois, e tem sido brutal. Ele quer a custódia total e está lutando sujo. Então, você quer que eu me esconda para que sua ex-mulher não descubra sobre mim? Ele suspirou. Estou pedindo que você tenha paciência. Me dê 3 meses. A audiência de custódia é em dezembro. Assim que isso estiver resolvido, posso falar publicamente sobre nós. Podemos nos casar, se você quiser. Eu apoiarei você e o bebê abertamente, mas agora, se isso vier à tona, posso perder meus filhos. Levantei-me e fui até a janela. Lá embaixo, as pessoas caminhavam para o trabalho, carregando xícaras de café, falando ao celular, vivendo vidas normais. Qual era o meu normal agora? Preciso pensar nisso, eu disse. Claro, vá com calma. Mas, Úrsula, saiba que estou aqui para você. Seja qual for a sua decisão. Saí do escritório e liguei para Amanda novamente. Desta vez, ela atendeu. Meu Deus, Úrsula, me desculpe, disse ela imediatamente. Meu celular ficou sem bateria ontem e esqueci o carregador no escritório. Acabei de receber sua mensagem de voz. O que aconteceu? Contei tudo a ela, o jantar, as ameaças do meu pai, as revelações do Alexander. Ela ouviu sem interromper e, quando terminei, ficou em silêncio por um longo momento. Seu pai é louco, disse ela finalmente. E Alexander, eu não sei. Parece complicado. Foi o que eu pensei. Venha ficar comigo, ela ofereceu. Meu apartamento é pequeno, mas vamos dar um jeito. Amanda morava em um estúdio em Somerville. Mal havia espaço para ela, quanto mais para mim e todas as minhas coisas. Mas eu agradeci a oferta. Deixe-me resolver algumas coisas primeiro, eu disse. Vou me candidatar a algumas vagas. Ver o que acontece. Nos 2 dias seguintes, enviei meu currículo para todos os escritórios de advocacia que encontrei, Sullivan e Cromwell, Hopes e Gray, Goodwin Procter. Fiz entrevistas com alguns deles durante meu 3º ano e obtive respostas positivas. A Hopes e Gray praticamente me ofereceu uma vaga, aguardando os resultados da OAB. No 3º dia, recebi um e-mail de Hopes e Gray, lamentamos informar que não podemos prosseguir com sua inscrição neste momento. Fiquei com o estômago embrulhado. Liguei para a recrutadora com quem eu estava trabalhando, uma mulher chamada Patrícia, que estava entusiasmada com minhas perspectivas. Patrícia, aqui é Úrsula Thompson. Acabei de receber seu e-mail e estou confusa. Pensei que estávamos seguindo em frente. Houve uma pausa desconfortável. Desculpe, Úrsula. Houve algumas preocupações sobre o seu passado. O que me preocupa? Tenho ficha limpa, notas excelentes e recomendações fortes. Não posso discutir os detalhes. Desculpe. Simplesmente não vai dar certo. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. Liguei para Sullivan e a Cromwell, sua inscrição foi retirada. Liguei para Goodwin, decidimos escolher outro candidato. Todas as 3 empresas. No mesmo dia. Fiquei sentado no meu quarto de hotel, olhando para o celular, sentindo as paredes se fechando. Meu pai tinha feito isso. Ele entrou em contato com todas as empresas para as quais me candidatei e envenenou o poço. Ele estava destruindo sistematicamente minha carreira antes mesmo de ela começar. E o pior é que eu não tinha como provar. Eu não aguentava mais ficar sentado naquele quarto de hotel. As paredes pareciam estar se fechando, e eu precisava de ar. Precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Liguei para Jéssica Martinez, uma amiga da faculdade de Direito que tinha decidido se tornar investigadora particular em vez de advogar. Ela sempre dizia que o trabalho realmente interessante acontecia fora do tribunal. Jéssica, preciso da sua ajuda, eu disse quando ela atendeu. 2 dias depois, nos encontramos em um café em Cambridge. Ela me passou uma pasta pela mesa. Seu pai anda ocupado, disse ela. Fiz algumas ligações, conversei com algumas pessoas.
Ele contatou pelo menos 7 grandes empresas em Boston e disse que você era emocionalmente estável, estava envolvida em relacionamentos inapropriados e não era adequada para o trabalho profissional. Posso processá-lo por isso? Você poderia tentar, mas precisaria de alguém nesses escritórios disposto a testemunhar, e ninguém o fará. Todos estão preocupados com a própria reputação, com a própria relação comercial com ele. Seu pai tem contatos, Úrsula. Ele participa de conselhos. Ele conhece juízes. Ele joga golfe com sócios seniores. Ninguém quer irritá-lo. Eu me senti derrotada. Então, ele vai acabar com a minha vida e não há nada que eu possa fazer? Eu não disse isso. Jéssica se inclinou para a frente. Existem outras opções: escritórios menores, organizações sem fins lucrativos, departamentos jurídicos corporativos. Mas você precisa agir rápido e precisa de dinheiro. Dinheiro. Esse estava se tornando o maior problema. Eu já estava no hotel havia 5 dias, $600 perdidos. Eu tinha consultas pré-natais que meu seguro estudantil não cobriria mais porque eu já tinha me formado. Eu precisava de pelo menos $15.000 só para cobrir as despesas médicas do parto, e isso supondo que tudo corresse bem. Alexander se ofereceu para pagar tudo. Mas aceitar o dinheiro dele foi como abrir mão da minha independência, como admitir que eu não conseguiria fazer isso sozinha. Passei a semana seguinte me candidatando a escritórios menores, lugares que meu pai talvez nem tivesse pensado em contatar, escritórios de advocacia de imigração, escritórios de direito de família, advogados de defesa criminal que operavam em pequenos escritórios acima de pizzarias. Nenhum deles estava contratando. Enquanto isso, meu dinheiro estava acabando: hotel, comida, transporte, consultas médicas. Comecei a comprar sanduíches baratos em lojas de conveniência e comê-los no meu quarto para economizar. Usei as mesmas 3 roupas em rodízio. Parei de comprar café. E então a Sarah postou no Facebook. Era uma foto da nossa família na casa do Daniel. Todos sorrindo: mãe, pai, Daniel e a esposa, Sarah e o noivo. A legenda dizia: família é tudo. Lealdade importa. Eu não fui marcada. Eu não estava na foto, mas a mensagem era clara. Os comentários começaram a chegar: amigos do ensino médio, parentes, amigos da família. Família linda, escreveu uma pessoa. Vocês são tão abençoados, escreveu outra. E então alguém perguntou: onde está a Úrsula? A resposta de Sarah apareceu em poucos minutos: algumas pessoas optam por se afastar dos valores familiares. Eu queria jogar meu celular do outro lado do quarto. Em vez disso, bloqueei a Sarah. Depois, bloqueei meus pais. Depois, desliguei o celular completamente e fiquei olhando para o teto do meu quarto de hotel, me sentindo mais sozinha do que nunca. Na manhã seguinte, meu telefone tocou de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Úrsula, era a voz da minha mãe. Como você conseguiu esse número? Isso não importa. Estou ligando porque quero te ajudar. Me ajudar? Você me expulsou. Houve uma pausa. Se você entregar o bebê para adoção, poderá voltar para casa. Sentei-me tão rápido que fiquei tonta. O que você acabou de dizer? Você não está pronta para ser mãe. Você não tem emprego, nem em casa. Podemos te ajudar a encontrar uma boa família, pessoas que possam prover tudo o que uma criança precisa. E aí você pode voltar, recomeçar sua carreira e deixar isso para trás. Meu bebê não é um erro que possa ser apagado, eu disse, com a voz trêmula de raiva. Estamos tentando te ajudar, Úrsula. Você está jogando sua vida fora por um homem que nem sequer te reivindica publicamente. Não vê como isso parece? Desliguei. Minhas mãos tremiam. Eu queria gritar. Eu queria chorar. Em vez disso, liguei para o Alexander. Eles querem que eu entregue o bebê, eu disse a ele. Minha própria mãe acabou de me pedir para entregar meu bebê para que eu possa voltar para casa e fingir que nada disso aconteceu. Isso não vai acontecer, disse Alexander com firmeza. Você vai ficar com esse bebê, e eu vou te ajudar. Venha morar comigo, Úrsula. Por favor. Você precisa de estabilidade, e eu posso te dar isso. Concordei.
Não porque quisesse, mas porque não tinha mais opções. Mudei-me para o apartamento do Alexander no dia seguinte. Era lindo, moderno, com janelas enormes e móveis caros. Ele me cedeu o quarto de hóspedes e me disse para me sentir em casa. Mas me senti como uma convidada, como se estivesse me impondo, como se a qualquer momento ele pudesse mudar de ideia e me pedir para ir embora também. 2 semanas depois, um oficial de justiça me encontrou no apartamento de Alexander. Ursula Thompson? Perguntou ele. Sim. Ele me entregou um envelope grosso. Você foi intimada. Dentro, havia uma petição judicial. Richard e Margaret Thompson estavam entrando com uma petição no tribunal pelos direitos dos avós. Eles alegavam que eu era uma mãe inadequada, incapaz de prover moradia estável ou apoio financeiro, e sofria de instabilidade emocional. Eles pediam ao tribunal que lhes concedesse a custódia do meu bebê quando ele ou ela nascesse. Liguei para Christopher Walsh, o advogado da assistência jurídica que Jessica havia recomendado. Ele veio me encontrar naquela tarde. Isso é sério, disse-ele após analisar os documentos. Em Massachusetts, os avós podem peticionar por direitos se puderem provar que é no melhor interesse da criança. E, infelizmente, eles têm um caso. Você está desempregada. Você não tem moradia permanente. E eles vão argumentar que você está instável desde a gravidez. Mas eu me formei em Direito pela Universidade de Colômbia. O que não significa nada se você não conseguir um emprego. Olha, Úrsula, eu vou te ajudar a lutar contra isso, mas você precisa entender o que estamos enfrentando. Seus pais têm recursos, estabilidade e um advogado que vai fazer você ficar na pior situação possível. Fiquei enjoada. Será que eles realmente conseguem vencer? É possível. Precisamos construir o seu caso. Mostre que você é capaz, que tem apoio, que está pensando claramente no futuro. Olhei para Alexander, que estivera sentado em silêncio durante toda a conversa. Se tornarmos público que você é o pai, isso ajudaria? Alexander hesitou. Ajudaria no seu caso, admitiu. Mas minha audiência de custódia com Ellen é daqui a 2 semanas. Se isso vier à tona agora, vou perder meus filhos. Então, tenho que escolher entre me proteger e proteger você. Ninguém disse nada. Tomei minha decisão. Não posso deixar você perder seus filhos por minha causa. Vamos lutar contra isso sem mencionar você. Christopher pareceu cético, mas assentiu. Então precisamos agir rápido. A audiência é em 3 semanas. As 3 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Christopher me ajudou a construir um caso, mas tudo parecia uma luta árdua. Meus pais contrataram um advogado caro que entrou com uma ação atrás da outra, cada uma me retratando como mais instável, mais inapta, mais irresponsável. Comecei a trabalhar com a organização de Grace Sullivan, a Second Chances Legal Fund. Grace entrou em contato depois de ver algumas menções ao meu caso online. Ela me ofereceu uma vaga como advogada júnior, ajudando mulheres em disputas de custódia. Não pagava muito, mas era alguma coisa. Provou que eu podia trabalhar e que estava pensando no meu futuro. Mas o estresse estava me matando. Na minha consulta pré-natal de 20 semanas, a médica mediu minha pressão arterial e franziu a testa. Está alta, disse ela. Você tem estado estressada? Quase ri. Sim. Você precisa reduzir seus níveis de estresse. Isso não é bom para o bebê nem para você. Vou recomendar repouso na cama modificado, nada extenuante, bastante sono, ambiente calmo. Eu não tenho um ambiente tranquilo, eu queria dizer. Em vez disso, assenti e prometi pegar leve. Mas como eu poderia pegar leve quando meus pais estavam tentando levar meu bebê? Quando eu tinha uma audiência no tribunal se aproximando, quando cada dia parecia mais uma batalha que eu estava perdendo. Amanda veio me visitar uma noite. Ela me olhou e seu rosto se fechou. Úrsula, você está horrível. Obrigada, eu disse, sem graça. Estou falando sério. Você emagreceu. Está com olheiras. Isso não é saudável. Eu sei, mas o que eu devo fazer? Simplesmente desistir? Não, mas você precisa deixar as pessoas te ajudarem. Deixe o Alexander ajudar. Deixe-me ajudar.
Você não pode fazer isso sozinha. Não estou sozinha, protestei. Mas, mesmo enquanto dizia isso, eu sabia que era mentira. Eu me sentia completamente isolada. Alexander me apoiava, mas tinha a própria vida, os próprios problemas. Amanda me visitava quando podia, mas seu trabalho era exigente. Christopher era profissional e competente, mas era meu advogado, não meu amigo. Naquela noite, por volta das 23 horas, senti algo úmido e quente. Fui ao banheiro e vi sangue. Não muito, mas o suficiente para me deixar em pânico. Liguei para o Alexander, mas o telefone dele caiu na caixa postal. Ele estava no tribunal, eu me lembrava, em algum caso importante que o fazia trabalhar até tarde. Liguei para Amanda. Ninguém atendeu. Liguei para o escritório do Christopher. Fechado. Liguei para o 190. Os paramédicos chegaram em 10 minutos. Eles estavam calmos e profissionais, fazendo perguntas, verificando meus sinais vitais e me ajudando a entrar na ambulância. No hospital, uma médica me examinou e fez um ultrassom. O coração do bebê está forte, disse ela. Mas você está apresentando sinais de complicações relacionadas ao estresse. Precisamos mantê-la aqui para observação, pelo menos por esta noite. Passei 3 dias no hospital. O sangramento parou e os médicos disseram que o bebê estava bem, mas estavam preocupados comigo. Minha pressão arterial ainda estava alta. Eu não estava comendo o suficiente. Eu estava, nas palavras de um médico, me acabando. Alexander finalmente apareceu no segundo dia com flores e pedidos de desculpas. Sinto muito, disse ele. A audiência de custódia foi ontem. Eu não pude ir. E como foi? Perguntei, sem saber se queria saber. Eu venci. Guarda compartilhada, divisão 50-50. Era o que eu queria. Eu deveria ter ficado feliz por ele. Em vez disso, fiquei ressentida. Ele venceu a batalha dele enquanto eu estava deitada numa cama de hospital, lutando sozinha. Úrsula, disse ele, sentando-se ao lado da cama. Deixa eu te contar uma coisa. Ellen é filha do juiz Martin Peterson. Olhei para ele. A juíza que está cuidando do meu caso? Sim, isso é um conflito de interesses. Ele não pode supervisionar meu caso se tiver alguma conexão com você por meio da filha dele. Entrei com uma moção de impedimento imediatamente. 2 dias depois, a resposta veio: moção negada. O juiz Peterson alegou que não havia conflito porque ele não tinha um relacionamento direto com meus pais. Tecnicamente, ele estava certo. Mas todos sabiam o que realmente estava acontecendo. Ellen odiava Alexander. Ellen me odiava. E o pai dela ia usar sua posição para garantir que eu perdesse. Christopher tentou apelar, mas não havia tempo. A audiência seria em uma semana. E então as coisas pioraram. Uma postagem de blog apareceu online, escrita por alguém anônimo, formada em direito pela Universidade de Columbia, engravida. Abandonada pela família. O que ela fez? A postagem estava cheia de especulações e meias-verdades. Me retratava como alguém que devia ter feito algo terrível para merecer ser expulso. Os comentários eram brutais. Algumas pessoas me defenderam, mas a maioria foi rápida em julgar, ela provavelmente traiu. Que tipo de filha é rejeitada? Tem que haver mais nessa história. Eu sabia que era Sarah. Tinha que ser. Ela sempre foi boa com as redes sociais, sempre soube como chamar a atenção. Essa era sua maneira de controlar a narrativa, de garantir que as pessoas me vissem como nossos pais queriam que me vissem. Minha saúde mental piorou. Eu não conseguia comer. Não conseguia dormir. Deitei na cama do apartamento do Alexander, olhando para o teto, me perguntando como tinha vindo parar ali. 1 ano antes, eu estava na Universidade de Columbia, estudando para as provas finais, sonhando com meu futuro como advogada. Agora eu estava desempregada, grávida, travando uma batalha pela custódia contra meus próprios pais e vendo minha vida desmoronar em tempo real. A médica queria prescrever antidepressivos, mas eu recusei por causa da gravidez. Em vez disso, ela recomendou terapia, meditação, qualquer coisa que me ajudasse a lidar com a situação.
Mas como você consegue lidar com a ideia de que sua família quer ficar com seu bebê? Como você consegue se livrar da traição sistêmica por meio da terapia? Eu não conseguia. Então, continuei, dia após dia, porque o que mais eu poderia fazer? O e-mail chegou numa terça-feira de manhã. Quase o apaguei, pensando que fosse spam. O assunto dizia: posso ajudar. A remetente era Grace Sullivan. Eu trabalhava com a organização dela havia algumas semanas, mas não tínhamos conversado muito além de assuntos profissionais. Abri o e-mail: Úrsula, vi sua história online. Sei o que você está passando porque vivi isso há 20 anos. Eu estava grávida. Minha família me abandonou e tentou levar meu bebê. Eu lutei contra eles e venci. Deixe-me ajudar você. Me ligue. Liguei imediatamente. Grace tinha quase 50 anos, olhos gentis e uma atitude séria. Nos encontramos em um café perto do escritório dela, e ela me contou sua história. Ela engravidou aos 25 anos, e seus pais ricos ficaram horrorizados. Eles tentaram de tudo para que ela desistisse do bebê ou os deixasse criá-lo. Ela os enfrentou na justiça e venceu. Seu filho agora tinha 22 anos, era formado na faculdade, feliz e saudável. Comecei esta organização porque nunca mais quero que outra mulher se sinta tão sozinha quanto eu, disse Grace. E Úrsula, você não está sozinha. Eu vou te ajudar. Grace fez mais do que oferecer apoio. Ela contratou uma equipe jurídica inteira para trabalhar no meu caso. Eles investigaram o passado dos meus pais e encontraram coisas que me chocaram. Meu pai tinha um histórico de assédio no trabalho de 15 anos atrás. Ele havia feito um acordo extrajudicial, e o caso havia sido enterrado, mas estava lá. Minha mãe havia sido hospitalizada 2 vezes por depressão, algo que ela nunca havia contado para nós, crianças. Eles não são perfeitos, disse Christopher ao apresentar as descobertas. E podemos usar isso. Eles estão tentando retratar você como instável, mas eles têm seu próprio histórico de problemas de saúde mental e comportamento questionável. Entrevistamos pessoas da minha infância, vizinhos, professores, pais de amigos. Muitos se lembravam dos meus pais como pessoas frias, exigentes e controladoras. Uma das minhas professoras do ensino médio disse que sempre se preocupou comigo, que eu parecia estar sob enorme pressão para ser perfeita. Meritíssimo, disse Christopher durante uma sessão preparatória, os pais do meu cliente demonstraram um padrão de comportamento controlador e abuso emocional. Eles têm seus próprios problemas de saúde mental que nunca abordaram. Eles não são tutores adequados para esta criança. O caso estava se formando, mas eu ainda sentia como se estivesse me afogando. Cada dia era uma luta para me manter à tona. E então Alexander tomou uma decisão que mudou tudo. Ele convocou uma coletiva de imprensa. Estou aqui hoje para fazer uma declaração, disse ele, diante de uma sala cheia de repórteres e câmeras. Sou o pai do bebê de Úrsula Thompson. Estou totalmente ao seu lado e quero que todos saibam que ela é uma mulher inteligente e capaz, que será uma excelente mãe. O tratamento que ela recebeu da família é inaceitável, e tenho orgulho de apoiá-la. A notícia explodiu. Alexander Reis, advogado renomado, reivindica publicamente a paternidade do bebê em batalha pela custódia. Ellen ficou furiosa. Ela ligou para ele naquela noite, gritando, ameaçando reabrir o processo de custódia, mas era tarde demais. O acordo deles havia sido finalizado. Mais importante ainda, o juiz Peterson não podia mais negar o conflito de interesses. O ex-marido de sua filha era o pai do bebê no caso que Peterson supervisionava. Em 48 horas, o caso foi transferido para a juíza Maria Lopes, uma mulher com reputação de imparcial e sem nenhuma ligação com nenhum de nós. Meus pais estavam em pânico. Eu podia ver isso nas ações de emergência que o advogado deles entrou, tentando argumentar que o envolvimento de Alexander provava que eu era instável, que eu estava tendo um caso com um homem casado. Mas Alexander tinha documentação provando que ele e Ellen haviam se separado 18 meses antes de nos conhecermos, que o divórcio havia sido finalizado antes que nosso relacionamento se tornasse sério. A nova data da audiência foi marcada para dali a 2 semanas. Christopher estava confiante. Temos um bom caso, disse ele. A juíza Lopes é justa. Ela vai perceber a manipulação dos seus pais. Mas aí meu pai cometeu um erro grave. Alexander recebeu um telefonema tarde da noite.
Richard não sabia que Alexander estava gravando. Você não sabe o que está fazendo, disse Richard, com a voz carregada de raiva. Eu vou destruir vocês. Eu vou destruir vocês dois. Estou planejando isso há meses, desde que descobri sobre vocês dois. Você acha que pode simplesmente entrar e ficar do lado dela? Vou garantir que ela nunca veja aquele bebê. Vou provar que ela não serve, nem que seja a última coisa que eu faça. Alexander manteve a calma. Você está me ameaçando, Richard. Estou prometendo. Eu tenho contatos. Eu tenho poder. Você vai se arrepender disso. Após o término da ligação, Alexander imediatamente apresentou a gravação ao tribunal. Era legal em Massachusetts, um estado de consentimento unipartidário, e era condenatória. Richard confessou ter sabotado deliberadamente minha carreira, ter planejado essa batalha pela custódia por meses e ter feito ameaças contra nós dois. Christopher estava em êxtase. Isso muda tudo. Ele confessou interferência maliciosa, conspiração. Não se trata do que é melhor para a criança. Trata-se de controle e vingança. Mais ou menos na mesma época, meu irmão Daniel finalmente me procurou. Ele me chamou, com a voz trêmula. Úrsula, me desculpe. Eu deveria ter te defendido desde o começo. Fui um covarde. O que te fez mudar de ideia? Perguntei. Eu não aguentava mais. Ver o que o papai está fazendo, o que a mamãe está acompanhando. É errado. Quero te ajudar. Testemunharei se precisar. Daniel me contou coisas que eu nunca soube. Nosso pai o controlou a vida toda, ditou sua carreira, seu casamento, tudo. Daniel queria ser artista, mas nosso pai o forçou a se dedicar às finanças. Ele queria se casar com a namorada da faculdade, mas nosso pai desaprovava porque ela vinha de uma família da classe trabalhadora. Daniel passou a vida inteira tentando agradar alguém que nunca poderia ser agradado. Vou testemunhar sobre o abuso emocional, sobre o controle, sobre tudo, prometeu Daniel. Você merece ter seu bebê, Úrsula, e eu vou ajudar a garantir que isso aconteça. Até Margarete parecia hesitar. Ela apareceu no apartamento de Alexander uma tarde, sozinha, parecendo cansada e mais velha do que eu me lembrava. Podemos conversar? Perguntou ela. Eu a deixei entrar. Ela se sentou no sofá, com as mãos cruzadas no colo. Acho que cometemos um erro, disse ela baixinho. Seu pai ficou tão bravo, e eu me deixei levar. Mas, vendo o que está acontecendo, vendo até onde ele está disposto a ir, acho que talvez estivéssemos errados. Talvez, repeti. Mãe, você me disse para dormir na rua. Você me disse para entregar meu bebê. Eu sei. Ela começou a chorar. Eu sei. E vou me arrepender pelo resto da minha vida. Não sei o que eu estava pensando. Seu pai insistiu tanto, e eu simplesmente deixei. E agora está tudo desmoronando. Você o deixou? Estamos separados. Fui morar com sua tia por enquanto. Não sei o que vai acontecer, mas não posso mais ficar lá. Ela me olhou com os olhos vermelhos e inchados. Não espero que você me perdoe, mas, por favor, Úrsula, deixe-me fazer parte da vida do meu neto. Quando estiver pronta, esperarei o tempo que precisar. Eu não sabia o que dizer. Uma parte de mim queria bater a porta na cara dela. Mas outra parte, a parte que se lembrava de quando eu era pequena e da minha mãe trançando meu cabelo, queria acreditar que ela falava sério. Preciso de tempo, eu finalmente disse. Não posso simplesmente esquecer o que você fez. Ela assentiu. Entendo. Vou esperar. Uma semana antes da audiência, Richard enviou uma carta. Era escrita à mão, com 2 páginas. Sua caligrafia estava trêmula, diferente de sua escrita precisa de sempre. Úrsula, me desculpe. Eu estava errado sobre tudo. Deixei meu orgulho e minha necessidade de controle destruírem nossa família. Espero que um dia você possa me perdoar. Seu pai. Eu não respondi. A audiência foi realizada em uma manhã fria de janeiro. Eu estava grávida de 6 meses, com a barriga volumosa e impossível de esconder. Usei um vestido de gestante azul marinho, profissional, mas confortável.
Christopher sentou-se ao meu lado em uma mesa. Do outro lado do corredor, Richard e Margaret estavam sentados com seu advogado, um homem de aparência elegante em um terno caro. A juíza Maria Lopes entrou e todos nos levantamos. Ela tinha cerca de 50 anos, cabelos curtos e grisalhos e olhar penetrante. Sentou-se e examinou o processo por um momento antes de levantar os olhos. Esta é uma petição pelos direitos dos avós, disse ela. O senhor e a senhora Thompson estão buscando a custódia de uma criança que ainda não nasceu, alegando que a mãe é inapta. Vamos ouvir os argumentos. O advogado de Richard foi o primeiro a falar. Ele apresentou o caso metodicamente. Úrsula Thompson estava desempregada havia meses após a formatura. Ela não tinha moradia estável. Estava envolvida em um relacionamento com um homem recém-divorciado. Apresentava sinais de instabilidade emocional. Christopher rebateu todos os argumentos. Úrsula Thompson é formada em Direito pela Columbia, uma das melhores faculdades de direito do país. Ela agora trabalha com o Second Chances Legal Fund, ajudando mulheres em crise. Ela tem moradia estável com Alexander Reis, seu parceiro, que reconheceu publicamente a paternidade e se comprometeu a sustentar tanto ela quanto a criança. Quanto à instabilidade emocional, ela estava sob enorme estresse devido ao assédio e às ameaças legais dos pais. Depois vieram os depoimentos. Daniel foi o primeiro. Ele caminhou até o banco das testemunhas, nervoso, mas determinado. Depois sobre nossa infância, sobre a natureza controladora do nosso pai, sobre o abuso emocional que presenciou e sofreu. Meu pai nos dizia que nunca éramos bons o suficiente, disse Daniel. Nada do que fazíamos estava certo. Úrsula se formou como a melhor da turma e, em vez de se orgulhar, ele se concentrou em um erro. Quando eu disse a ele que queria estudar arte, ele disse que eu estava sendo tola e me forçou a estudar finanças. Vivíamos com medo de decepcioná-lo. O advogado de Richard tentou desacreditá-lo. Você só está amargurado porque sua vida não saiu como você queria. Não, disse Daniel com firmeza. Estou dizendo a verdade porque minha irmã merece algo melhor do que o que nós tivemos. Grace Sullivan testemunhou em seguida, falando sobre meu trabalho com sua organização e meu caráter. Amanda testemunhou sobre nossa amizade e como eu sempre fui responsável. Alexander testemunhou sobre nosso relacionamento, nossos planos para o futuro e seu compromisso com nossa família. Então veio Margaret. O advogado de Richard a chamou ao banco das testemunhas, esperando que ela apoiasse o caso. Mas Margaret olhou para mim enquanto prestava juramento, e vi algo em seus olhos, arrependimento. Senhora Thompson, a senhora acredita que sua filha está apta para ser mãe? Perguntou o advogado. Margaret ficou em silêncio por um longo momento. Eu achava que ela tinha uma vida boa conosco. Achava que fazíamos tudo certo. Mas, olhando para trás, percebi que fomos muito duros com ela. Éramos muito controladores. E quando ela mais precisou de nós, nós a abandonamos. A advogada pareceu atordoada. Senhora Thompson, não foi isso que discutimos. Eu sei, mas não posso mais mentir. Ela respirou fundo. Úrsula é forte, inteligente e capaz. Ela será uma boa mãe, melhor do que eu fui. O advogado de Richard a dispensou rapidamente, claramente desviado do roteiro. Finalmente, Richard depois. Christopher o questionou sobre a ligação gravada, sobre suas tentativas de sabotar minha carreira, sobre suas motivações para buscar a custódia. O senhor disse que vinha planejando isso há meses, ressaltou Christopher. O senhor admitiu ter colocado sua filha na lista negra de escritórios de advocacia de Boston. O senhor fez ameaças tanto contra Úrsula quanto contra o senhor Reis. Não se trata do bem-estar da criança, não é, senhor Thompson? O rosto de Richard estava vermelho. Eu estava tentando proteger a reputação da minha família. Destruindo a vida da sua filha? Ela fez a escolha dela. Ela escolheu se envolver com um homem inapropriado, engravidar fora do casamento, nos envergonhar. Christopher andava de um lado para o outro em frente ao banco das testemunhas. O senhor Reis era divorciado quando se conheceram. Não há nada de inapropriado no relacionamento deles. O único comportamento inapropriado aqui é o seu. Você usou sua influência para impedir que sua filha encontrasse emprego.
Você a expulsou de casa enquanto ela estava grávida. Você entrou com um pedido de custódia, não porque se importa com esta criança, mas porque quer punir Úrsula por desafiá-lo. Isso não é verdade, protestou Richard, mas sua voz não tinha convicção. Christopher pegou outro documento. Meritíssimo, temos provas de que o Sr. Thompson está enfrentando dificuldades financeiras. Seu escritório está sob investigação por fraude e ele pode ser demitido. Acreditamos que sua verdadeira motivação para buscar a custódia seja financeira. Avós com a guarda podem exigir pensão alimentícia dos pais biológicos. O Sr. Reis é um homem rico. O Sr. Thompson vê esta criança como uma fonte de renda. O tribunal ficou em silêncio. Margaret se virou para encarar Richard, com um rosto pálido. Isso é verdade? Perguntou ela. Richard, você estava usando o nosso neto para ganhar dinheiro? Richard não respondeu. Ficou sentado ali, com o rosto pálido. A juíza Lopes levantou a mão. Chega. Esta audiência está encerrada. Analisarei as provas e emitirei uma decisão dentro de uma semana. Quando saímos do tribunal, Margaret me alcançou no corredor. Eu não sabia, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Juro que não sabia que ele planejava usar o bebê para ganhar dinheiro. Achei que estávamos fazendo isso porque nos importávamos. Talvez você se importasse, eu disse. Mas isso não muda o que você fez. Eu sei. Ela enxugou os olhos. Estou pedindo o divórcio. Não posso ficar com alguém que faria isso. Sarah estava parada ali perto, observando. Ela não disse nada, mas também não se afastou. Talvez ela estivesse finalmente começando a entender o que nosso pai realmente era. A decisão do juiz Lopes saiu 6 dias depois. Christopher me ligou com a notícia antes que os documentos oficiais chegassem. Você venceu, disse ele. Completamente. A decisão escrita foi completa. A juíza Lopes analisou todos os argumentos dos meus pais. Ela observou as evidências de abuso emocional, as motivações financeiras e a interferência maliciosa na minha carreira. Ela escreveu que Richard e Margaret Thompson demonstraram que sua principal preocupação era o controle, não o bem-estar da criança. A petição pelos direitos dos avós foi negada com preconceito, o que significa que eles não puderam entrar com um novo pedido. Os direitos parentais plenos permanecem com Úrsula Thompson, concluiu a decisão. O tribunal a considera uma mulher capaz e inteligente, com sistemas de apoio adequados e amor genuíno pelo filho que ainda não nasceu. Chorei quando li. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio. Alexander me abraçou enquanto eu soluçava em seu ombro, finalmente liberando meses de medo e estresse. Acabou, ele repetia sem parar. Você está segura. O bebê está seguro. As semanas seguintes foram um borrão de mudanças positivas. Comecei a trabalhar em tempo integral no Second Chances Legal Fund. Grace me promoveu a um cargo sênior, confiando-me casos mais complexos. O trabalho era gratificante de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Eu estava ajudando mulheres que já tinham passado pela mesma situação que eu, lutando por seus direitos, seus filhos, seu futuro. Alexander e eu encontramos um ritmo. Os filhos do primeiro casamento dele vinham me visitar e, embora fosse estranho no começo, aos poucos eles se aproximaram de mim. Sua filha, Emily, de 12 anos, até parecia animada com a ideia de ter um irmãozinho. Seu filho, Thomas, de 9 anos, não tinha tanta certeza, mas se acalmou quando Alexander explicou que mais família significava mais amor, não menos. Daniel nos visitava com frequência, às vezes trazendo a esposa. Ele começou a consultar um terapeuta para resolver seus próprios problemas com nosso pai. Ele me disse que se sentia mais leve, mais livre, como se tivesse carregado um peso a vida toda e finalmente tivesse conseguido largá-lo. Sarah permaneceu distante. Não ligou, não mandou mensagem, não reconheceu o ocorrido, mas também parou de postar coisas negativas sobre mim online. Talvez isso fosse o melhor que eu poderia esperar agora. Numa tarde de fevereiro, a campainha tocou. Eu estava grávida de 8 meses, me movimentando lentamente com as costas doendo. Abri a porta e encontrei Margaret parada ali, segurando uma pequena sacola de presente. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, disse ela. Mas eu queria trazer isso. Você não precisa me deixar entrar.
posso simplesmente deixar e ir embora. Olhei para ela. Ela tinha envelhecido nos últimos meses. Seu cabelo estava mais grisalho, seu rosto, mais enrugado. Ela parecia menor, de alguma forma diminuída. Entre, eu disse. Sentamos na sala de estar. Ela me entregou a sacola de presentes. Dentro havia um pequeno elefante de pelúcia, macio e azul. Eu fiz isso, disse ela. Eu costumava fazer crochê quando vocês eram pequenos. Pensei que talvez pudesse fazer algo para o bebê. É lindo, eu disse. E eu falava sério. Úrsula, não estou pedindo que você me perdoe. Sei que o que fiz foi imperdoável, mas quero que saiba que estou fazendo terapia. Estou tentando entender por que deixei seu pai me controlar por tanto tempo. Porque não te defendi quando deveria. Estou tentando melhorar. Que bom, mãe. Espero que ajude. Ela torceu as mãos no colo. Seu pai e eu estamos divorciados agora. O processo foi rápido porque eu não briguei por nada. Eu só queria sair. Ele está enfrentando acusações na empresa dele. Não sei o que vai acontecer com ele. Como você se sente em relação a isso? Triste, com raiva, aliviada, tudo isso. Ela olhou para mim. Desperdicei tantos anos com alguém que não merecia minha lealdade, e quase perdi minha filha por causa disso. Você me perdeu, eu disse baixinho. Pelo menos por um tempo. Eu sei. E se for assim que tiver que ser, eu aceito. Mas espero que um dia você me deixe voltar, mesmo que só um pouquinho. Preciso de tempo, eu disse. Este foi o ano mais difícil da minha vida. E muito disso se deve às escolhas que você fez. Não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Entendo. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Eu espero o tempo que você precisar. E Úrsula, estou orgulhosa de você. Eu deveria ter dito isso há muito tempo, mas estou dizendo agora. Você é forte. Você é bem-sucedida. E vai ser uma mãe incrível. Depois que ela foi embora, fiquei sentado segurando o pequeno elefante azul, pensando sobre perdão, família e o que significava seguir em frente. Uma semana depois, chegou uma carta de Richard. Era breve, escrita à mão numa letra trêmula que não se parecia em nada com sua caligrafia precisa de sempre. Úrsula, me desculpe. Eu estava errado sobre tudo. Deixei meu orgulho destruir nossa família. Espero que um dia você possa me perdoar. Pai. Não respondi. Talvez um dia eu responda, mas não hoje. Minha filha nasceu no dia 15 de março, 3 semanas antes da data prevista para o parto, mas saudável e forte. Demos a ela o nome de Sophia Grace, em homenagem a Grace Sullivan, que nos ajudou a salvar. Ela era perfeita, com os olhos azuis do Alexander e o que as enfermeiras disseram ser o meu queixo teimoso. Alexander estava lá no parto, segurando minha mão, chorando quando colocaram Sophia no meu peito pela primeira vez. Amanda veio ao hospital com flores e balões. Daniel trouxe a esposa e um ursinho de pelúcia gigante. Grace passou por lá com uma cesta cheia de itens essenciais para o bebê e um cartão que me fez chorar. Margaret perguntou se podia me visitar. Eu disse que sim, mas apenas por alguns minutos. Ela ficou ao lado da cama do hospital, olhando para Sophia com lágrimas nos olhos, mas não pediu para segurá-la. Apenas olhou. Ela é linda, sussurrou Margaret. Você se saiu bem, Úrsula. Obrigada. Ela foi embora depois de 5 minutos, respeitando o limite que eu havia estabelecido. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou um novo normal. Voltei a trabalhar meio período, levando Sophia ao escritório quando necessário. O fundo jurídico Second Chances tinha uma creche exatamente para esse fim. Assumi casos, ajudei mulheres a lutar por seus direitos e descobri que minha própria experiência me tornou melhor no meu trabalho. Eu entendia o que elas estavam passando de uma forma que nenhum livro didático poderia ensinar. Alexander e eu nos casamos em uma cerimônia pequena naquele verão, apenas familiares e amigos próximos. Daniel estava lá. Amanda foi minha madrinha. Grace fez um brinde sobre segundas chances e novos começos. Margaret veio, mas sentou-se no fundo, sabendo qual era o seu lugar. Richard não compareceu.
Olhando para trás agora, sentada no quarto do bebê que decorei com tanta esperança, eu conseguia enxergar a jornada com clareza. Daquele jantar horrível em que meu pai me chamou de desgraça até este momento, segurando minha filha adormecida, eu havia viajado pelo fogo. Perdi minha família e encontrei uma nova. Eu havia sido destruída e me reconstruído mais forte. As pessoas que estão ao seu lado nos seus momentos mais sombrios são a sua verdadeira família. O sangue pode torná-los parentes, mas a lealdade e o amor fazem de vocês uma família. Aprendi que força não é nunca ter medo. É continuar lutando, mesmo quando você está apavorado, mesmo quando tudo parece impossível. Aprendi que às vezes é preciso se livrar de pessoas tóxicas, mesmo que sejam da família, para proteger a si mesmo e as pessoas que você ama. E aprendi que segundas chances não são só para quem te machucou. Elas são para você também. Uma chance de recomeçar, de construir algo melhor, de criar a vida que você merece. Sofia se mexeu no berço, fazendo barulhinhos de bebê. Peguei-a no colo, abracei-a forte, inalei aquele cheirinho perfeito de bebê. Vamos ficar bem, sussurrei para ela. Temos tudo o que precisamos. E tínhamos. Amor, apoio, força e um ao outro. Isso foi o suficiente. Isso foi tudo. Agora, quero saber a sua opinião. Você já teve que escolher entre a lealdade familiar e a proteção pessoal? Já enfrentou uma situação em que se defender significava perder pessoas que você amava? O que você teria feito no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua história pode ajudar alguém que esteja passando por algo semelhante. Se esta história ressoou com você, se ela te fez refletir sobre seus próprios relacionamentos ou te deu forças para enfrentar suas próprias batalhas, por favor, curta. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essas histórias e a saberem que não estão sozinhas. E se você quiser ouvir mais histórias sobre resiliência, sobre pessoas que enfrentaram adversidades impossíveis e saíram mais fortes, inscreva-se neste canal. Compartilhamos essas histórias porque todos merecem saber que a sobrevivência é possível, que a força pode ser encontrada mesmo nos momentos mais sombrios. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo. Compartilhe com alguém que está lutando contra a própria família, com alguém que precisa saber que escolher a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por estar aqui, por testemunhar esta jornada. Espero que isso lhe dê coragem para trilhar o seu próprio caminho, seja ele qual for. Lembre-se, você é mais forte do que pensa. Você é digno de amor e respeito e merece proteger sua paz, aconteça o que acontecer. Cuidem-se e lembrem-se de que sua verdadeira família é aquela que está ao seu lado quando tudo desmorona.